Valor de mercado do elenco do Palmeiras, 546. Um pouquinho superior ao do Flamengo. Receitas do ano passado. O Palmeiras teve 654 milhões de reais, o Flamengo 538. A receita prevista para esse ano mostra o Flamengo dando um salto, chegando a 765 milhões de reais e o Palmeiras em 562. Isso ainda é uma previsão, o ano ainda tem alguns meses, ainda pode entrar uma graninha a mais, mas são números para a gente não discutir a exatidão deles, mas para a gente ter uma dimensão do quanto Flamengo e Palmeiras têm grana nesse momento e do quanto eles conseguiram se descolar dos seus concorrentes nesse quesito, do clássico dos cifrões. Te impressiona, Petkovic? Você que é um homem que pensa em euros, quando você vê esses números de Flamengo e Palmeiras? Acho que está subindo muito o mercado, né, futebolístico brasileiro. Isso é bom para o futebol, porque está gerando dinheiro. Acho que finalmente está melhorando um pouco. E isso, não só esses números que a gente está vendo, que podem ser exagerados, podem ser atingidos ou não, um pouco como previsão de receita desse ano do Flamengo, acho que um pouco exagerada. Mas é importante que você possa estruturar os clubes, é importante que os outros clubes também consigam subir os seus números de receita, melhorar a infraestrutura para que a competição em si seja mais equivalente, mais equiparada, mais leal, porque se você dispara com muitos aqui e tem outros, como infelizmente tem quando o time entra da segunda divisão para a primeira, você tem um clube entra em que tem receita de 80 milhões, não chega a 100 milhões. Infelizmente esses clubes são já condenados de brigar para não cair de novo e vão fazer isso. A distância entre os clubes aqui no Brasil eu acho que é muito grande. Logicamente sempre tem que ter um maiores, um outro, um ganha mais, mas acho que deveria ser mais justo, né? Digamos, fair play financeiro, como vai se chegar a isso. Logicamente, se alguém trabalha bem e outro trabalha mal, não precisa agora pegar daqui e ser o Robin Hood, pega do rico e dá para o povo que não está fazendo a coisa certa. Mas acho que é importante para o futebol, e tem essa possibilidade ainda assim de crescimento. Olhando para o futebol europeu, os países europeus, do primeiro mundo fatura muito mais, ainda a distância é considerável, né? Mas olhando para um país como o meu, pequeno, lá na Sérvia, uma Estrela Vermelha, que está jogando agora a Liga dos Campeões, a receita Estrela Vermelha está beirando em torno de 150 milhões de reais. Dinheiro chama dinheiro. Dinheiro chama dinheiro. O sucesso esportivo do Flamengo e do Palmeiras gera receita, você atrai mais torcedor que paga mensalidade, tem maiores rendas, vende melhor a sua camisa, vende melhor os seus jogos para a TV, vende melhor seus jogadores. A receita do Flamengo esse ano está impulsionada também pela venda que o Flamengo conseguiu fazer, porque se você não está desesperado, como está o Vasco, por exemplo, que é obrigado a aceitar a primeira proposta que aparece lá pelos jogadores, Matheus Vital, Paulinho, você pode vender só na boa, ou até nem vender, como foi o Flamengo agora com o Cuéllar, recusando uma proposta do Al Hilal, que foi feita nos mesmos valores pelo Gabriel, do Corinthians, 5,5 milhões de euros, o Corinthians vendeu. O Gabriel é um jogador também inferior ao Cuéllar. E essa questão é muito fácil também de entender, como eles chegaram a esses patamares. O Palmeiras tem uma parceira milionária, um patrocínio como nenhum outro time no Brasil tem, mérito do clube que conseguiu esse feito. E o Flamengo se organizou nas suas finanças e hoje consegue explorar o poder do clube mais popular do país. Então, finalmente, o Flamengo tem um poder de investimento, depois de muitos anos no vermelho, no buraco, à altura da sua marca, do seu poder. Muitos temem uma espanholização do futebol. Será que eles vão se descolar dos outros? Eu não temo isso, porque eu acho que hoje esses dois estão muito bem, mas o Brasil tem tanta marca forte, tanto clube forte, que não dá, eu não imagino esses dois se descolando dos demais, ainda que eles tenham mais grana, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Galo, Corinthians, São Paulo, Santos, mesmo os do Rio que hoje estão mal, eu tenho certeza que em alguns anos, em outros momentos, eles vão estar bem, eles vão disputar. Eu não temo essa espanholização, porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem times muito grandes, ao contrário do que a gente vê na Espanha, onde os times são menores na comparação com Real e Barça.
Então, por mais que eles se descolem na grana hoje, eu não temo essa espanholização. O Grêmio, por exemplo, vai encarar o Flamengo agora na Libertadores e, para mim, encara de igual para igual, independentemente de ter menos grana. Eu acho que o Grêmio encara de igual para igual o Flamengo. Não, encara sim, mas é um clube. Encara igual. Acho que o Brasil aqui, comparado com países europeus, campeonatos europeus, diferentes de outros países, são muito menores. O Brasil, pelo tamanho do país, como se fosse juntar aos países europeus. Aí sim você teria igualdade nos times. Não um país, tanto na Itália, tanto na França, tanto na Espanha. Você vê 2, 3, 4, dependendo do país, clubes que são, digamos, em cara igual por igual. Na França, aqui, 1, 2. Na Alemanha, 2, 3. Na Itália, agora com o Juventus, ninguém... 7, 8 vezes campeão seguido? 7 vezes campeão. O Lyon era 8 com o Juninho Pernambucano, agora PSG porque entrou dinheiro, disparou, já ninguém, Não vejo esse risco no Brasil. Então, não vejo uma Juventus disparando no Brasil. Não, mas estou dizendo, mas aqui é muito grande o país. Sim. Nós estamos encarando aqui uns 10 clubes, 12 clubes, que são, digamos, chamados grandes e que têm capacidade. Só que... Esse clube está diminuindo, né, Fed? Está diminuindo. Nós achamos que não é espanholização, mas está havendo uma concentração cada vez maior. Cada vez mais no clube paulista, na organização, no dinheiro também. Ainda há pouco eram 12. Esse número está caindo cada vez mais. Eu acho que tanto pode ser isso, como pode ser que esses clubes se complicam se não tomar cuidado. Se não tomar cuidado e responsabilidade. Daqui a pouco você começa a fazer exagero nos gastos, não atinge receita e não vai como antes. Não, claro. E não vai ser como antes. A times de boa gestão, como o Grêmio. Não, tem, mas olha aí de repente o Cruzeiro, o que aconteceu com o Cruzeiro esse ano. E a gente estava elogiando o Cruzeiro até esse ano e agora esse ano deu problema. Porque é perigoso. O Brasil também decretou, e o próprio São Paulo resolveu se denominar o soberano, né? Quando o São Paulo foi tricampeão brasileiro, e muita gente decretou aquela época, acabou o futebol brasileiro, São Paulo vai reinar, só vai dar São Paulo, tem CT, tem estrutura. Eu não acredito em domínios no futebol brasileiro, como a gente vê, por exemplo, do PSG na França agora, não acredito. E eu queria mostrar o que disse o Alexandre Matos, que é o homem forte de futebol do Palmeiras ontem, porque ele soltou uma declaração e eu achei legal, porque ele falou com sinceridade, mas ela está repercutindo nos rivais. Ó. Dá uma olhada no que ele falou. No Brasil, quem disputa 3 competições ao mesmo tempo foi o Palmeiras e foi o Flamengo. As outras equipes não disputaram o brasileiro para ser campeão. Nesse momento, não. Podem até vir a disputar daqui a pouco, mas estão disputando por disputar, para ficar ali no meio da tabela ou tentar alguma coisa que não está planejado. Disputar, pensando em ganhar o campeonato, o Palmeiras, desde o primeiro momento, disputou em ganhar cada um dos campeonatos, inclusive o brasileiro. Põe essa declaração escrita, porque quando você tira ela da boca e põe no papel, eu acho que ela fica até mais forte. O que vocês acharam disso? Só Flamengo e Palmeiras entram para disputar o título? Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito. Eu também não acredito naquela história que o Brasil tem 12 times para disputar o título. Acho que isso já ficou no passado. Eu acredito que o Palmeiras é muito forte, mas a gente sempre, André, Pet, Lino, a gente sempre fica refém de um futebol identificado com o seu treinador e não com o modelo de jogo do seu clube. Então, por exemplo, hoje o Palmeiras joga o futebol do Filipão. Aí amanhã ou depois o Filipão sai, aí vai jogar o futebol do outro treinador. Aí você implementa lá um modelo de jogo durante 2 anos e dali você sai para um outro modelo totalmente diferente de um outro treinador. Aí a gente entra até na questão financeira. O que fazer com esse dinheiro? Quem a gente vai contratar? Aí você contrata sempre jogadores que o treinador pede. Ah, eu quero o Pedrinho, eu quero o Pet. Aí chega outro treinador que não gosta do Pedrinho e do Pet. Aí ele contrata o Joãozinho. Então, assim, primeiro você tem que identificar o modelo de jogo da sua equipe e contratar treinadores do perfil daquele modelo. Agora, com relação especificamente à questão do Palmeiras, ser o único clube a disputar, entrar para disputar o título, eu não concordo nem um pouco com a declaração do Matos. Eu adoro, Lino, como jornalista, que o cara fale o que ele pensa. Então, se o Alexandre Matos pensa isso, sensacional ele falar. Acho que as pessoas têm que falar o que pensam mesmo. E cabe a gente aqui, jornalista, ser fiel à declaração, não tirá-la de contexto e debatê-la. O que você achou da frase dele?
Porque ela não se ancora na classificação do Campeonato Brasileiro. Se a gente colocar, a gente vê o Santos hoje à frente do Palmeiras, a gente vê o São Paulo numa condição muito boa para brigar pelo título, a gente vê na pontuação, não no futebol, o Corinthians a apenas 5 pontos do líder e o Atlético Mineiro a 2 rodadas do líder, fechando o G6. Então a classificação do Campeonato Brasileiro não corrobora aquilo que diz o Alexandre Matos. A gente outro dia estava discutindo o poderio do elenco do Palmeiras. E eu acho que a gente pode voltar a discutir isso em qualquer momento, mas não modificando o que a gente pensa a cada semana. Ainda há pouco o Palmeiras tinha um elenco fora do comum. Agora o Palmeiras já não tem tantos jogadores bons assim como a gente imaginava. O time não tem o peso que a gente imaginava. Peraí, o Palmeiras tem um timaço. O Palmeiras, o elenco do Palmeiras colocado em fila, ele impressiona o Brasil ainda. O problema é que o futebol do Palmeiras se perdeu nessa caminhada. E aí você pode, em algum momento, achar que o jeito de jogar do Palmeiras é adequado apenas ao mercado nacional e não a um mercado sul-americano, a um outro nível de jogo, e você achar que o Palmeiras não se encaixa, né, nessas ideias de futebol moderno que a gente pensa. Outro dia eu estava lendo uma revista que eu assino, espanhola, Tática. Eu já te mandei até algumas cópias de alguns artigos dessa revista. E eles estavam falando sobre padronização. Engraçado que a gente anda falando em ideias novas de jogo. Na Europa se discute muito que as ideias novas ficaram velhas e a partir de agora está todo mundo fazendo a mesma coisa. A pasteurização do futebol europeu. Todo mundo tem modelo de jogo muito parecido. No Brasil a gente ainda fica se debatendo em torno de ideias primárias. O Renato Gaúcho está dando o grande exemplo para o mercado brasileiro agora. O time do Grêmio consegue finalmente variar jeito de jogar. O time do Grêmio se defende, o time do Grêmio ataca, o time do Grêmio tem ideias variadas e o futebol brasileiro começa a querer olhar para um outro lado. A gente mal consolida ideias e não consegue nem chegar em variação. Os caras estão falando em variação. Não existe nada que indique no futebol brasileiro grandeza de ninguém no momento. Nem essa grana aí, Zé. Então você não concorda com a declaração de que só esses dois entram para ganhar o campeonato? Nada hoje no futebol brasileiro indica essa grandeza que alguns pensam. Se você converter essa grana toda de Palmeiras e Flamengo para euro, você vai encontrar equivalência em pequenos clubes do futebol inglês, do futebol espanhol. Não é tanta grana assim, gente. Não é grana que te coloca em condições de montar equipes, né, além do mercado sul-americano. E a gente mal olha para o mercado sul-americano. O que aconteceu no Brasil 10 anos atrás foi que o jogador que valia X no ano passou a valer 3 vezes X no ano seguinte, simplesmente porque o mercado teve mais dinheiro. Não porque esses jogadores se valorizaram, era o mesmo jogador. O Pedrinho que valia X no ano, 2 anos depois ele passou a valer 3 vezes X, o Pet também. Entrou dinheiro no mercado, mas não entrou visão no mercado. Agora vem a lição do Flamengo. O Flamengo, por exemplo, está mais atento ao mercado sul-americano, o Pablo Mari quando chega, o Jorge Jesus agora. Essa visão um pouco além do mercado brasileiro que vai diferenciar o mercado. Não é a quantidade de dinheiro. Não adianta você ficar aumentando o salário do Arrascaeta se o Arrascaeta sai do Cruzeiro para o Flamengo e os jogadores circulam aqui dentro. Você tem que ter um olhar mais amplo. Para isso que tem que servir o dinheiro. A hora que isso começar a acontecer no mercado brasileiro, aí sim a gente pode ter concentração. Mas não é concentração de dinheiro, é concentração de talento que vai fazer a diferença. Vamos ver quem já liderou o campeonato? Vamos colocar desde a primeira rodada até agora, com o Flamengo na primeira posição, quem já esteve no topo da tabela, até para dar mais elemento sobre a nossa discussão em cima do que disse o Alexandre Matos. Na primeira rodada, a gente teve o Ceará líder por cartão amarelo, na verdade, porque o Ceará e o Palmeiras venceram adversários pelo mesmo placar e como o Ceará tomou um cartão a menos, aliás, nenhum cartão, ele foi líder. Aí o São Paulo assumiu na segunda rodada, ele tinha os mesmos pontos do Atlético, e aí começa para valer, a partir da terceira rodada, quem é líder mesmo, né? E na terceira, a gente teve o Galo líder, ele era o único time com 3 vitórias em 3 jogos até então. Aí o Palmeiras assume a liderança na quarta rodada, vencendo justamente o Atlético Mineiro, chega a 10 pontos e fica na liderança por 8 rodadas, até a 11ª, quando ele perde a invencibilidade no campeonato para o Ceará. Foram 33 jogos, somando com o campeonato do ano passado, de invencibilidade do time do Filipão. É uma baita invencibilidade. O Santos assume a primeira posição na 12ª rodada e engata 6 vitórias seguidas até se tornar o líder do campeonato.
fazendo 10 gols, sofrendo 2. Venceu o Goiás por 6-1 e aí ele perdeu do São Paulo, do Cruzeiro, empatou com o Fortaleza, deu brecha para o Flamengo nesse final de semana, ao derrotar o Ceará, assumir pela primeira vez a liderança do campeonato. Essa é a historinha de um campeonato muito aberto até aqui. Você pode até desconfiar do Santos. Fala, poxa, mas será que o Santos vai ter punch, vai ter elenco, vai conseguir se manter lá em cima? Até agora, o que a gente tem foi o Santos brigando. O que a gente tem agora é o São Paulo chegando, o Corinthians vivo, o Atlético Mineiro vivo. Queria voltar a falar de Flamengo e Palmeiras, a não ser que vocês queiram comentar sobre essa dança de cadeiras na liderança. Não, mas isso é o Campeonato Brasileiro, que é difícil, e aí, logicamente, no início do campeonato, primeiro jogo, primeiras 3 rodadas, pode aparecer um time que não é favorito para ganhar um título, como apareceu o Ceará na primeira rodada, né? Mas é isso que o Alexandre Matos falou. Eu não sei se estou certo, se lembrando bem mesmo. Ele falou que só o Palmeiras e o Flamengo entram para brigar por título nas 3 competições, Não. É isso? Roda de novo, então. Roda de novo, só Vamos para... rodar de novo. Ele pode até ter tido a vontade de falar isso, mas não foi... Por que você disse que por escrito ela fica mais Porque quando você coloca no papel, essa pergunta que fez o Pet, mas quais foram as palavras que ele usou? O que ele quis dizer? Eu acho que ela fica mais impactante. Mas roda o que ele falou. No Brasil, quem disputa 3 competições ao mesmo tempo foi o Palmeiras e foi o Flamengo. As outras equipes não disputaram o brasileiro para ser campeão. Nesse momento, não. Podem até vir a disputar daqui a pouco, mas estão disputando por disputar, para ficar ali no meio da tabela ou tentar alguma coisa que não está planejado. Disputar, pensando em ganhar o campeonato, o Palmeiras, desde o primeiro momento, disputou em ganhar cada um dos campeonatos, inclusive o brasileiro. Mas está muito claro. Para mim não. Para mim não está muito claro. Ele começa a dizer que só o Palmeiras e o Flamengo entram para disputar nas 3 competições. E que estão só para disputar o brasileiro. Foi o que ele falou. E no brasileiro, para ganhar. Outros não disputam para ganhar o brasileiro. Isso. Inclusive, eles disputam para ganhar os 3. É isso que ele falou. Sim, mas o brasileiro... Mas ele não faz nenhuma profecia de médio e longo prazo. Ele está falando dessa temporada. E se você olhar essa temporada, ele não está tão fora da realidade, não. Para mim, sim. Não está tão fora da realidade. Porque o Palmeiras e o Flamengo foram os que mantiveram o time integral na maior parte do campeonato. Não, o Grêmio mistou muito, o Internacional tirou o time também. O Santos pode ser colocado. O Santos deve ser colocado. O Santos começou o ano disputando 3 competições. O São Paulo começou o ano disputando 3 competições. O Atlético Mineiro começou o ano disputando 3 competições. Mas você o Corinthians disputar? disputou 3 competições, está vivo em 2. Mas ele foi bem específico ali na questão do Campeonato Brasileiro, que só o Flamengo e o exatamente. Palmeiras. Eu acho um absurdo. Então, porque não tem como você excluir o Inter, o Corinthians, o Santos. Eu estou falando Paulo, com um time de bola, de futebol. Não tem como você excluir. Como eu entendo, primeiro pelas partes, que eu entendo a mesma coisa. Nos 3, ele entra em Flamengo para ganhar os 3. Mas o Campeonato Brasileiro entra para ganhar só ele e o Flamengo. Isso, exatamente, eu estou discutindo. Perfeito. Então, só por que estou separando isso? Nas 3 competições, ele está na 4ª. As 3 perdeu, incluindo o estadual. Está fora. Está disputando a 4ª, única. Ele diz que disputa os 3 competições querendo ganhar. E essa só ele e o Flamengo. Isso. E só ele e o Flamengo agora é muito uma tapa na cara para os outros. Exatamente. Muito tapa na cara dos outros. Agora, naquilo primeiro que falou, Renato está disputando, o Grêmio está disputando 3 competições. Porque matematicamente, Grêmio não está fora do Brasileirão. Ele pode não estar indo bem no Brasileirão, por quê? Porque no momento, quer dizer, que tenho mais dinheiro, eu não tenho tanto terreno como você, e quando mudo, minha mudança com o time alternativo, eu atinjo resultado negativo, mais vezes do que você. Tem mais força, mais dinheiro. Se tivesse mais dinheiro, o Renato, que tem metade de dinheiro, Renato, que eu digo Grêmio, metade de dinheiro do Palmeiras. O orçamento do Grêmio é metade do orçamento do Palmeiras. Acho que um pouco... sabe, jogando luva na cara dos outros nesse desafio. Exatamente. E não é por aí, não é por aí. Eu acho que não é por aí. Acho que foi infeliz nas palavras. Não sei se ele pensou isso. Estamos lendo aqui. Sim.
do orçamento do Palmeiras. Acho que um pouco, sabe, jogando luva na cara dos outros nesse desafio. Exatamente. E não é por aí, não é por aí. Eu acho que não é por aí. Acho que foi infeliz nas palavras. Não sei se ele pensou isso, mas o que estamos lendo aqui é assim, dá para ser lido. E ninguém pode culpar a gente dessa maneira. Tem times que estão disputando ainda 2 competições brasileiras, times brasileiros que ainda estão disputando, que o Flamengo, que o Grêmio, que o Inter, está disputando 2 competições. Sim. E ele disputa uma. Exato. E que vai acontecer se por acaso não conseguir levar essa uma? Chegar à final, porque pode chegar, segundo, terceiro, não necessariamente foi uma declaração favorito. Assim. Aí vai dizer o quê? Eu acho legal que ele pense. É o vexame total do ano. É o vexame total do ano. Ele fale o que ele pensa. Mas é o que você falou, cabe a nós interpretarmos as palavras, ou pelo menos colocarmos as palavras de forma literal. E de forma literal, o que ele falou é um tapa nos outros times. E ele chama a responsabilidade para o Palmeiras. Muito. Ele só aumenta a responsabilidade do Palmeiras ao dizer que os outros estão passeando no campeonato. Então tem final domingo, né? Então tem final domingo. Então tem final domingo. Você Então está colocando o Flamengo e Palmeiras, tem final domingo. Então tem final domingo, jogo de ida. Jogo de ida no domingo. E a gente mostrou que o Flamengo superou o Palmeiras em receita esse ano. Eu vou além. Eu acho que o Flamengo, normal até, né? Ao se ver ano passado atrás do Palmeiras, ao ver o Palmeiras ser campeão e ele, Flamengo, sem nenhum título na temporada, ele falou, caramba, eu preciso correr atrás. Eu preciso passar o Palmeiras. Eu sou o Flamengo, eu quero ganhar tudo no ano que vem e eu preciso correr atrás. Eu acho que o Flamengo conseguiu superar o Palmeiras em elenco. Vamos ver os campinhos, os primeiros times titulares na comparação do ano passado para esse ano. O Flamengo no ano passado, ele tinha Diego Alves, Rodinei ou Pará, Léo Duarte, Hever e René. Cuéllar, Everton Ribeiro, Paquetá, Diego, Vinícius Júnior. E Dourado na frente. Vocês não acham que é inegável que o time desse ano deu um salto de qualidade com a chegada do Gerson, com a chegada do Bruno Henrique, do Arrascaeta, do Gabriel, do Rodrigo Caio, do Pablo Mari, do Rafinha, do Felipe Luiz? Não é inegável que o time desse ano é outra... Você olha o lado a lado, é inegável o salto de qualidade que o Flamengo deu. Só 3 titulares, né? Só Diego Alves, Cuéllar e Everton Ribeiro. É inegável, você não acha, Pedrinho? Acho, e agora... 5 ou 6 jogadores que são superiores no reforço. Mas se você observar, as contratações mais pontuais foram as 2 últimas, que foi a do Felipe Luiz e a do Rafinha. Que demoraram para vir. O que se chama de mais pontuais? Porque era com critério de necessidade. Nós precisamos de um lateral direito e precisamos de um lateral esquerdo. Se você observar, eles contrataram 3 meias, né? O Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Diego. É porque nós, às vezes, temos um certo bloqueio com alguns treinadores, e eu acho que a abertura tem que ser ampla, porque a gente aprende com eles muita coisa. E um exemplo foi até o Jesus nesse jogo, porque se fosse outro treinador, não estou falando mal, mas a maioria dos treinadores com 2-0 aqui, sem o Arão lá, não ia botar o Gerson de segundo volante. Também acho. Ia botar o Cuéllar e o Pires. Foi peitudo. Foi peitudo e corajoso. E sabe que o Gerson hoje tem uma maturidade de fazer um segundo volante com... Teve um lance no jogo que o zagueiro do Flamengo saiu pela esquerda e o Gerson automaticamente deu um pique para ocupar o espaço. Porque futebol é ocupação de espaço. Se o zagueiro tem como progredir porque tem um campo, por que ele não vai? Ele vai, mas ele sabe que o Gerson vem aqui. Então, assim, as contratações no início do Flamengo foi quem é o melhor? Traz. O Arrascaeta traz. Mas agora elas foram pontuais. Por isso que a questão do dinheiro é importante, Rizek, em cima do modelo do clube. Porque eu não posso ficar à mercê de um treinador. Não posso ficar. O clube tem que ter uma identidade, uma característica de jogo para eu poder contratar, independente do que o treinador quer. Pô, eu preciso de um beirada. O beirada, eu vou trazer o beirada, o extremo. Independente se seja o Jesus ou o Abel, eu preciso de um beirada porque eu tenho essa ideia de jogo. Então, acho que o Flamengo foi muito mais pontual nessa reta final de contratação do que o Palmeiras. E do que o próprio Flamengo no começo. O Palmeiras, a gente vê, traz os melhores. E, às vezes, não é aquilo que o Palmeiras necessita, né?
E tem uma base muito forte que não é explorada, né? O Palmeiras tem uma base muito forte que não é explorada. Que não é explorada? Que não é explorada no profissional. No profissional. Uma base que não é explorada no Não abre Exatamente, espaço para não abre jogador espaço. jovem. É uma base forte. Forte. Ô, Lino, uma das poucas conversas... Deixa eu dar um teaser. Claro. Ontem à noite, casualmente, eu e o Rodrigo Rodrigues saindo aqui do troca de passes, quando parei para deixar o Rodrigo no hotel dele, Cuejar estava na frente do hotel junto com o empresário. Conversamos com ele. E aí? Tem novidade nenhuma para contar, tem só uma impressão. Posso deixar como teaser ele falar depois? Claro, Desculpa, eu não, já interrompi vamos o abordar esse assunto de assunto. vocês. Vamos abordar. É? Então depois a gente fala sobre Não, isso. vamos abordar. Agora? Sim. Cara, senti ele muito magoado. Magoado? Magoado, assim, magoado. Uma frase dele no meio de um papo, a informalidade, justificaria algum tipo de sigilo se ele tivesse pedido, mas também ele não falou nada demais. Ele se mostrou muito magoado, assim, me impediram de seguir pela porta europeia que eu queria. Né? Ele tinha a possibilidade do Bolonha. Me impediram de seguir pela porta europeia que eu queria. Ainda tenho muito para falar sobre isso, ele disse ontem à noite. Eu digo, poxa, não, eu vou falar depois, mas eu tenho muito para falar sobre isso. Magoado, cara, magoado, assim. Poxa, mas espera aí. O Cuejar, quando ele assina um contrato, no contrato está lá a multa rescisória. Ele concorda com a multa rescisória. Concorda com o salário, com a multa rescisória. O Flamengo pagou ele em dia, deu visibilidade para ele. Ele não era um jogador de ponta do futebol colombiano, tanto que ele não é titular da seleção colombiana. Recebeu em dia, recebeu estrutura. O mínimo que eu acho que o clube tem que fazer é só vender por um valor que seja bom para o clube também. Como é que te impediram? Se o Bolonha não quis pagar a multa, o problema é que talvez o futebol do Cuejar não desperte o interesse de alguém que pague a multa. A gente não sabe tudo o que acontece nos corredores, nos bastidores. Não, isso a gente sabe. Se alguém pagar a multa, ele vai embora. Não, o princípio pagou a multa e vai embora. André, você está certíssimo da base do princípio. Vou te lembrar que nenhum jogador do Brasil saiu pela multa. Sempre por um acordo. Sim. Então, em princípio, você está certo. Só que tem as coisas e jeitos no meio caminho que pode ser que te prometeram. Lembra que você falou do Everton quando saiu para São Paulo? Isso. Foi a promessa, depois descumprida, aí o empresário paga. Existe momentos que pode acontecer. O Everton foi o seguinte, para quem não sabe. Isso, prometeram para o empresário do Everton, não estava no papel, foi de boca. Prometeram para o empresário que, olha, se chegar uma proposta no valor tal, a gente vende. E aí chegou a proposta e o Flamengo, como o Everton estava jogando bem, falou, não vou vender porque você está muito bem e eu só vendo pela multa. Aí o empresário não gostou, foi lá e ele, do bolso dele, emprestou dinheiro para o São Paulo e o São Paulo pagou a multa para o mercado interno e ele deixou o Flamengo. Pode ser. Pode ser que isso tenha acontecido com o Cuejar. Ainda ontem, o empresário do Cuejar ainda está na roda conversando, a expectativa de que a conversa com o Al Hilal evoluísse. Né? A gente viu hoje que o Gabriel já viajou, era aquela vaga que havia, a negociação foi para o lado do Gabriel do Corinthians. É que a multa do Cuejar é impagável. Sim. Ela é de mais de 70 milhões de reais. Mas às vezes você eleva essa multa só para... Não, você eleva essa multa só para poder facilitar a negociação depois. 70 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais. Mais de 300 milhões, peraí, 70 milhões dá vezes 4. 300, vai. Arredonda, não importa. Cara, mas 310 milhões de reais. Eu também não entendo. É impagável, mas ele assinou. Eu não entendo também como alguém... Essa multa, quanto maior é melhor. Sim, é para os dois lados, para negociação. Ela não é feita para pagar. Ela não foi feita para pagar. Isso mas ele assinou. Não, mas, de novo, todo mundo assina e todo tem multa. Por exemplo, na Inglaterra não existe multa. Porque na França também não. Porque existe uma cultura que diz, você tem um contrato, então não vou botar multa porque você tem que se supõe que vamos cumprir o contrato. Isso é a base primeira. Na França também não. Daí a dificuldade do Barcelona tirar o Neymar agora. Ótimo. Na Espanha, por exemplo, tem multa, na Itália tem multa. Então cada país tem a sua cultura. Aqui a multa, quanto maior é melhor. Porque você aqui, um jogador como o Cuejar, há 2 anos atrás, era reserva. Não jogava. Começou a jogar quando eu quis tirar ele do Flamengo para levar para o Vitória. Você é o culpado, então?
Não, eu sou culpado se para ele começar a jogar. Aí saiu a notícia, isso já está tudo combinado. Saiu a notícia, de repente, a torcida não sei o que, botaram ele no jogo, jogou bem. Aí a arquibancada não vende, não te pressão no Rodrigo Caetano, que me ligou, desculpa, Pet, não dá mais. Como tinha combinado, desculpa, não posso te ceder, porque aí vai jogar. Jogou o segundo jogo, começou a virar o melhor jogador. E menos mal que aconteceu isso, porque imagina, se ele vai para a Vitória, provavelmente não ia conseguir atingir o nível que ele atingiu agora.